Alguém tá chegando aí. Deixa eu compartilhar. Quem for chegando vai me dando oi. Tô olhando pra lá. Olá, seja bem-vinda. Vou esperar mais um pouquinho as pessoas irem entrando, tá? Conforme forem entrando, a gente vai conversando. Não sei compartilhar. As pessoas pediram para eu compartilhar o link, tô tentando aqui, mas eu não sei compartilhar direito. Então, eu acho que quem me segue já aparece também, então também pode entrar pelo meu Facebook. Certo? Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver. Conforme for entrando, tá? Eu vou passando depois. O Elias, seja bem-vindo, tá bom? Eu escolhi hoje um versículo pra gente começar, então. Para mim, é o mais conhecido, né? Que é o que eu, desde criança, sempre gostei de ler. Então, Salmo 91. Algumas pessoas essa semana, né, falaram comigo dele, então eu achei bem interessante trazer. Principalmente, eu acho que cabe muito no momento que estamos passando, nesse sentido de pandemia, né? Então, 91, né, versículo 7. Salmo 91, versículo 7, é bem assim. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Somente seus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios. Então, eu falo muito que o 91 inteiro é uma bênção, né? A gente tem aí uma certeza sempre que Deus está conosco. Então, que você leia ele inteiro. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Então, eu acho o versículo mais lindo. Fica aí a dica para vocês. E o capítulo 7, né, para mim é um versículo... Eu sempre confundo, certo? Sério mesmo. O capítulo 91, né? Salmo 91, versículo 7, que para mim dentro do Salmo 91 é o mais bonito. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos começar a nossa live então. Sejam muito bem-vindos. Eliane, Miriam, sejam muito bem-vindos. Vamos começar então. Hoje vamos falar de desbiose intestinal. Sabe o que é desbiose intestinal? Alguém sabe aí? Quem souber, pode ir, que hoje eu deixei tudo no jeito para eu ir acompanhando vocês. A desbiose intestinal é um desequilíbrio da flora bacteriana do nosso intestino, né? Do intestino. Então, nosso intestino ele tem bilhões de bactérias, né? Tem muitas bactérias aí e muitas delas são benéficas para o nosso corpo. Então, compartilha aí, Miriam. Eu tava tentando compartilhar aqui, não consegui. Como sempre, eu tenho dificuldade de mexer aqui. Então, compartilha aí o vídeo com a Lohane, que ela pediu. Compartilhe com o Thiago, tá bom? Então, continuando, o nosso corpo ele tem essa necessidade de bactérias benéficas, né? Nós temos bactérias boas e bactérias não tão boas. Então, a desbiose é o desequilíbrio dessas bactérias benéficas, que é o que a gente obviamente não quer. Então, o que causa uma desbiose? Vamos pensar assim. Eu gosto de deixar isso para o final, mas eu vou dar uma pincelada. O que causa uma desbiose é uma alimentação inadequada, né, com excesso de açúcares, gorduras, industrializado, um sono inadequado, então não dormir direito, não praticar atividade física. Lembrei do Ludovico de novo, então é super importante fazer atividade física para que o nosso segundo cérebro, né, que é o nosso intestino, funcione adequadamente. Os sintomas também, então, quem tem desbiose pode ter unha fraca, cabelo fraco, pode ter períodos de diarreia, períodos de ressecamento, né, de prisão de ventre, pode ter excesso de sono, cansaço, fadiga. Então, o nosso corpo é uma máquina. Se tem algo que não está funcionando bem, ele já sinaliza com algum desses sintomas, né? Então, é super importante que o nosso intestino funcione adequadamente. E como que é isso?
Os estudos provam que não tem uma necessidade de você evacuar todos os dias, mas que uma pessoa que evacua todos os dias é uma pessoa mais saudável. Então, que se você não evacua todos os dias, observe e realmente tenha uma alimentação equilibrada para que isso aconteça. Mas é comum e não sai do que é saudável também, de 2 a 3 dias também ter esse intervalo. Eu falo muito que depende do que você come. Então, é interessante que se você tiver uma alimentação adequada, que a gente vai falar no finalzinho, consequentemente, seu intestino pode estar funcionando sim. Uma desbiose, esse desequilíbrio muito grande, pode também desencadear para a corrente sanguínea, o que poderia também levar a uma desbiose mais grave, né? Uma infecção, por exemplo, generalizada, podendo sim levar ao óbito. Então, de um simples caso, né, de uma desbiose simples, pode desencadear também uma coisa mais grave, né, uma situação de uma patologia, uma doença mais severa. Então, o cuidado do nosso intestino é fundamental. Agora vamos falar de como tratar, né, como tentar melhorar essa desbiose. Então, como eu disse, diminuindo essas bactérias benéficas e aumentando essas bactérias ruins no nosso corpo, eu tenho uma deficiência nutricional, porque eu tenho uma capacidade reduzida de absorção de alguns nutrientes, principalmente a vitamina do complexo B, a B12, né, nossa cianocobalamina. Não vou falar assim que é muito difícil, mas a vitamina B12 ela está presente nos alimentos de origem animal, como carne, peixes, né? São o que tem bastante proteína. Então, os vegetarianos, né? Eles têm uma observação muito grande para comer alimentos fonte de vegetais que têm uma maior quantidade também de B12. Nós encontramos também nas leguminosas, como feijões, feijão, grão de bico, lentilha. Então, uma alimentação equilibrada pode melhorar a sua desbiose se você já tem. Existem exames adequados que você pode fazer também para descobrir se você tem desbiose. Então, observe o seu corpo e procure um profissional, né, adequado para poder fazer um diagnóstico e poder melhorar isso. Mas falando no geral, se você tiver uma desbiose, de repente, uma pequena desbiose, eu vou citar alguns alimentos que podem sim melhorar a sua flora intestinal, fazer o seu corpo produzir essas bactérias benéficas a ele, tá? Principalmente o intestino, né? Então, pensando numa alimentação equilibrada, os pré-bióticos, né, que eu gosto com P, os pré-bióticos, eles estão presentes nos integrais, né? São fibras que alimentam os probióticos. Então, é interessante que a sua alimentação tenha bastante, né, ou tenha pelo menos essa variedade. Os integrais são arroz, farinha de trigo integral, aveia, cevada. Então, são tudo relacionado a uma alimentação com maior fibras. Elas também estão nas verduras, né? Verduras, frutas, legumes, tem bastante fibras. A campiã e a laranja com bagaço, né? Ela é super, eu falo que ela é uma ótima pré-biótica. Pensando nos probióticos, probióticos são, para explicar de uma forma bem simples, são leveduras, são micro-organismos vivos, né? A gente tem uma quantidade bem interessante nos kefir, se você não conhece, é uma bebida também fermentada com esses micro-organismos vivos. Tem kombucha, que também é derivado do kefir, né? Mas de uma preparação diferente com água, um é feito com leite. Temos os lactobacilos presentes também no Yakult, que é uma forma também. E tem prescrições, já tem produtos hoje no mercado, aí nas farmácias, que tem a junção dos dois, que chamam de simbióticos, que é a junção de probióticos com pré-bióticos. Mas pensando em não ir à farmácia, né, em cuidar da sua flora intestinal com alimentos, nós temos aí uma gama enorme, né, de alimentos. Os probióticos você consegue comprar também, falar a marca, né, do leite fermentado, não vamos falar a marca não, mas o leite fermentado ele tem uma quantidade sim de lactobacilos, o kefir, como falei, e os pré-bióticos você pode encontrar aí em todos os folhosos, frutas, verduras e legumes. Então, a dica de ouro, né, eu falo isso e vou repetir sempre, é uma alimentação equilibrada. Então, se eu tenho uma alimentação desequilibrada, eu posso
vir a ter uma desbiose. Essa alimentação desequilibrada seria o quê? Excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de industrializados com sal. Então, vamos dar exemplo de vários alimentos, tá? Para você já ir aí tentando descartar da sua geladeira, já descartar do seu armário, para que você tenha um intestino funcionando assim, tinindo. Então, os industrializados no geral, né, como refrigerante, biscoito recheado, até os biscoitos integrais, né, tem aquela ideia de que alguns não são tão integrais assim, então um olho de ver, né, bem os rótulos é fundamental. Suco em saquinho, né, que a gente chama do mais temido dos alimentos, realmente. Refrigerante no geral, que é mais embutidos, né, linguiça, presunto, mortadela. Todos esses realmente podem atrapalhar a sua flora intestinal. Então, realmente é interessante excluir, se possível, se não deixar assim para exceções, bem exceções mesmo, certo? O que você vai passar a comer? Mais frutas, verduras e legumes, isso mesmo. Volto a repetir que uma alimentação com frutas, verduras e legumes, elas vão te dar um equilíbrio na sua flora intestinal, né? Seu trânsito intestinal funcionando, acontecendo o peristaltismo, né? Com essa quantidade de fibras que tem nesses alimentos, com certeza o seu corpo vai ganhar mais disposição. Tem estudos que relatam que quem tem desbiose pode desenvolver até acne de pele. Então, na estética a gente também trabalha. Quando eu falo de emagrecimento, se a gente não trata o intestino, né? É difícil uma pessoa conseguir ter um metabolismo adequado se ela tá já com alguma deficiência absortiva aí de algum micronutriente, como a vitamina B12. Então, é super importante que você tenha e faça questão sempre de ter frutas, verduras, legumes no seu dia a dia, tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas. Eu tenho aqui uma dificuldade para ver perguntas. Tudo bem, Alice? Quer dar um oi? É da Igreja Batista, Graça e Paz. Tá bom? Agora dá licença para a mãe terminar. Beijo. Tchau. Então é isso, tá? Se você realmente tem alguma dificuldade, se você não tá evacuando direito, se você percebeu que tá com algum tipo assim, olhando mesmo você, a gente chama de semiologia na nutrição, mas você também pode se observar, né? Cabelo caindo, indisposição. Observe seu intestino, né? O intestino, ele é o seu segundo cérebro, ele tem milhões também de neurônios, neurotransmissores lá dentro, que fazem toda essa absorção. Então, eu falei de um alimento aqui, da B12, mas com certeza vai influenciar outras, né? Outras absorções de outros nutrientes, porque é tudo interligado, né? A gente fala da B12 porque realmente pode acontecer até uma anemia ferropriva por uma desbiose. Então, se você não quer fazer parte desse grupo, não quer ter nenhuma dificuldade intestinal, realmente adquira hábitos mais saudáveis, a ingestão de água, né? Quem não bebe muita água não tem o intestino funcionando bem. Deixa eu ver se tem mais alguma. Se tiver perguntas aqui, eu não tô vendo, não tá aparecendo para mim, não. Mas conforme for aparecendo, depois eu respondo também. Aqui, ó, tem frutas e verduras que são melhores para o intestino, para o trânsito intestinal. Todas elas têm uma quantidade muito grande, né, de fibras. Então, a gente fala muito de comer com casca, comer o bagaço. Então, como eu falei da laranja, era mais no sentido de que é uma fruta completinha, né? Você pode comer o bagaço, comer a fruta, que com certeza vai aumentar. Mas maçã com casca, que mais? A gente pode pensar no próprio abacaxi. O abacaxi tem a função de ser um probiótico muito interessante, um pré-biótico, desculpa. Oi, Camila. Oi, Wilma. Se alguém me chamou de linda igual a Wilma aí, oi para você também, obrigada. É um prazer estar aqui mostrando um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que é importante. Então,
finalizando já, a gente vai só falar um pouquinho mesmo de uma forma bem simples para que vocês possam compreender. Se tiverem mais dúvidas, quiserem mais questionamento, o intestino ele é bem complexo. Aqui eu só dei uma palhinha, falando no sentido de que tem medicamentos, principalmente os corticoides, tem os antibióticos, né, que atrapalham a nossa flora intestinal de uma forma muito grande. Tem pessoas que já têm, né, alguma patologia do intestino, então tem alguma doença intestinal, provavelmente ela pode desenvolver uma desbiose ou já tem essa desbiose, e é interessante sempre tratar, né, não deixar nada não funcionando adequadamente. Deixa eu ver se tem mais. Frutas vencidas, isso mesmo. As frutas, elas estão sempre vencidas. Eu até trouxe a que eu tenho aqui hoje, que é a maçã, para que vocês sempre. Eu não sei se é vencida de vitórias ou é vencida de estragada, tá? Mas as frutas, elas têm um potencial muito grande. Se você tem alguma dificuldade de armazenar, eu falo que uma grande dica é congelar. Elas duram bastante tempo, fazer até aquele suco detox. Falando aí de emagrecimento, ou até mesmo de melhora da flora intestinal, não sei se vocês conhecem, mas o detox é uma bebida feita com a couve, com uma fruta, tem sempre ali um termogênico, né, que a maioria das vezes é um gengibre, e um hortelã, por exemplo. Então eu faço essa junção, né, do pré e do probiótico. Eu junto a fruta e eu junto o legumes, o legumes não, a verdura, e eu tenho ali uma melhora nos meus probióticos, porque as minhas bactérias benéficas, elas se alimentam disso, né? Então é bem importante que eu tenha sempre essa alimentação equilibrada, certo? Beber água ajuda muito, com certeza, né, Van? Um beijo para minha paciente linda, Vanessa. Obrigado por estar assistindo. A água ajuda muito, né? Nós temos uma batalha muito grande aí com alguns pacientes, né? Então, beber água é fundamental para o funcionamento do intestino, para o peristaltismo, né? A absorção de todos os alimentos estão sendo lá. Se você não bebe muita água, eu tenho uma dificuldade de fazer esse peristaltismo acontecer. Então, a água também é muito bem-vinda. Deixa eu ver a pergunta da Lilian. Durante a gravidez, o organismo sofre diversas alterações hormonais que podem prejudicar o trânsito intestinal. Qual a sua recomendação? Quando a gente fala de live, né, a gente fala para o público saudável no geral. Então, para o público saudável no geral, ou para a pessoa que tem somente uma desbiose, são dicas alimentares. Para uma gestante, né, se tiver outras aí que na igreja, nessa quarentena nós tivemos algumas, eu falo que é interessante, assim como um todo, ter uma alimentação equilibrada também. Então, não tem uma recomendação específica para gestante nesse caso, mas tem a recomendação do geral, que é você realmente ter um equilíbrio alimentar, fazer com que as frutas, as verduras e os legumes fazem parte da sua rotina. Então, no café da manhã uma fruta, no almoço ali bastante legumes, verdura, e assim por diante no seu dia. É super importante que você tenha esse equilíbrio, assim como a gestante, as não gestantes, para todo mundo é importante ter realmente esse equilíbrio. Mas a gestante tem algumas recomendações, tanto que a gente faz a suplementação, né? A maioria das gestantes, se estiverem aí levantando a mão, sabem que é super importante a suplementação gestacional, porque tem realmente uma necessidade diferenciada. De repente, se vocês quiserem saber mais sobre alimentação na gestação, deixa a dica que eu ou a Evelyn, né, falaremos sobre isso também. Mas é bem específico, não é para um público geral. Então, se tiverem dúvidas, podem chamar a gente também no particular. Eu até conversei com a Lívia, né, que é da igreja, falei um pouquinho sobre a importância da suplementação, da alimentação. Então, o Rômulo e ela sabe que às vezes eu mando mensagem falando, né, sobre não esquecer da hidratação, não esquecer do suplemento, não esquecer de ter frutas, verduras e legumes na alimentação. Certo? Tem mais alguma pergunta? Falei muito rápido? Falei que hoje eu não ia ficar muito tempo, ia ser só 15 minutos, ó. Quase bati o recorde aqui. Não sei se o relógio está certo, mas... E ó que intestino é um assunto muito extenso, né? Eu terminei aqui certinho. Ai, a Jenny
entrou! Ai, que saudade! Gente, então é isso, né? Eu falando, é bem, numa forma bem simples mesmo, para que vocês compreendam o que, que é uma disbiose, mas se tiverem dúvidas mais específicas, se tiverem qualquer interesse em saber um pouco mais, é só mandar mensagem, é só mandar no privado, né? Pode deixar aí também a sua pergunta, que de repente a sua dúvida vira a dúvida de todo mundo. Então a gente acaba respondendo aí para todo mundo. Ai, que linda! Saudade, saudade eterna de você. Essa aí também, a Jane entrou, uma nutricionista super, super amada. Seja muito bem-vinda. Já tá acabando a live, mas se você com certeza vai assistir ela inteira aí, depois você me dá algumas orientações melhores, que você também é top. Então fica também a recomendação aí para quem precisa de alguma nutricionista, que com certeza nós estamos aqui para ajudar todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, então. Até a próxima. Se tiverem perguntas mais, podem mandar que depois eu respondo, certo? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.